tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente ao PPGM UFRJ e a toda a organização do evento. Também saudar a todos os colegas pesquisadores presentes neste colóquio. Meu nome é Fernando dos Santos, sou saxofonista, educador e pesquisador. Atualmente concentro a minha performance na música contemporânea e no jazz, e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa que está em andamento dentro do mestrado, no PPGM da UFRJ, na área de processos criativos e na linha práticas interpretativas de seus processos reflexivos. Pesquisa que está vinculada ao grupo de pesquisa performance hoje, que tem como orientação o professor doutor Pedro Bittencourt. Também gostaria de agradecer imensamente a CAPES, o órgão a qual eu sou bolsista. Então, dando início à minha apresentação, né, a minha pesquisa ela tem como objetivo apresentar uma discussão sobre quais são os processos envolvidos na construção da performance na música contemporânea. Ou seja, é uma pesquisa qualitativa em que eu busco entender o fenômeno da performance musical, buscando aspectos específicos de conjuntos ibero-americanos, esses conjuntos que se dedicam exclusivamente à música contemporânea, e observando particularmente as práticas de grupos do Brasil, do México e de Portugal. Logo de início eu gostaria de apresentar então os meus objetos de estudo, né? Falando de forma bem direta e objetiva, o território ibero-americano é o território em que o português e o espanhol são as línguas predominantes. Então, eu pretendo utilizar esses grupos para que eles sirvam como fonte de coleta de dados para descrever e interpretar como esse fenômeno emerge, né, em suas atividades. Bem, o primeiro grupo é um grupo do Brasil, obviamente, ele é residente no Rio de Janeiro, intitulado Abstract Ensemble, um grupo que completou 15 anos ano passado e que é um conjunto que ele não está vinculado a nenhuma instituição e então, portanto, ele não é financiado de forma contínua. E é um grupo que ele tem lutado bastante para difundir e propagar a música contemporânea no Brasil. O segundo grupo é o grupo mexicano, intitulado Cepro Music Ensemble, que faz parte de um centro chamado Centro de Experimentação e Produção de Música Contemporânea. Ele foi fundado em 2012, é um grupo, digamos, governamental, ele é financiado pelo governo da Cidade do México, né? E é um grupo que ele tem lutado bastante para divulgar a música contemporânea mexicana. E o terceiro e último grupo é o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, que é um conjunto muito importante, que ele tem uma trajetória fundamental para a formação da música contemporânea portuguesa, né? Ele foi fundado em 1970 pelo compositor Jorge Peixinho e em colaboração com outros compositores e intérpretes, e ao longo de todos esses anos de existência ele vem fortemente ocupando um lugar muito importante dentro do cenário da música contemporânea, né? E um ponto que eu queria apresentar, que coincide, que é muito interessante, que em 2018 esses três grupos lançaram um CD, né? O Abstract lançou o seu primeiro CD intitulado Experiência, o Cepro Music lançou o seu quarto CD, se eu não me engano, que é Esse Silêncio que Nos Envolve, é uma jovem criação mexicana, e o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa lançou um CD em homenagem ao compositor Felipe Pires, né? Intitulado Chamber Music. La Mà de Guido, desculpa, esse é o nome do álbum. Então, a ideia da minha pesquisa também, ela pretende discorrer em como é que foi pensada a concepção de cada um desses CDs nesses diferentes lugares, né, no Brasil, no México e em Portugal, e discutir dentro disso como é que foi o processo de colaboração com os compositores, se aconteceu ou não, como é que foi o processo de ensaio, como é que foram as dinâmicas de escolha de repertório, enfim, desses pontos. E além disso, eu busco falar de uma forma mais específica e mais direta sobre duas obras, né, de cada um interpretadas por cada um desses grupos, que seriam o Sopro de Câmara, do compositor Rodrigo Lima, interpretado pelo Abstract, e o Canto Testório, do Alexandre Luns. É importante citar que o Sopro de Câmara está presente no CD Experiência, e o Canto Testório não está presente. No grupo mexicano, eu pretendo discorrer sobre a peça Isdra, do Alfredo Sanches de la Luz, e a peça do Tio, do símbolo, do Homero Guerreiro. E do último grupo, do grupo de música contemporânea de Lisboa, eu pretendo falar sobre essas duas obras do Felipe Pires, né, Octólogos e Elegia a Madrid. Bem, vou falar um pouquinho sobre as adaptações que a minha pesquisa sofreu, né,
durante esse período de distanciamento social, que tem sido um período muito difícil, como o Jonas apresentou agora. Então, anteriormente, a minha pesquisa estava baseada em observar os ensaios, os concertos, né, que tiveram que ser todos remarcados. Então, agora todas as dinâmicas da minha pesquisa são diretamente online. Então, vou fazer análise de performance gravadas, entrevistas com os diretores artísticos, com os intérpretes e com os compositores colaboradores, né. Eu vou falar um pouquinho sobre os princípios teóricos e metodológicos, mas antes disso é importante ressaltar que a minha pesquisa ela parte da ideia de discutir sobre essa construção da performance a partir da prática, né? Em que eu também pretendo falar sobre a minha experiência como performer de música contemporânea, atuante em alguns conjuntos. Mas, além disso, a minha pesquisa ela tem como base teórica diferentes autores que tratam sobre a teoria da performance musical e também sobre uma performance musical em conjunto, né? Alguns especificamente, eu utilizo o Eric Clarke, daquela série chamada Distributed Creativity, né, que é colaboração e improvisação na música contemporânea. Também utilizo o Nicholas Cook, que tá dentro dessa série, que é Make Music Together. Utilizo a Elaine Goodman, que tem um artigo que fala especificamente sobre ensemble performance, né, performance musical em conjunto, que está dentro daquela série de artigos do John Wink, né, que é Musical Performance, a Guide to Understand. E utilizo a Sonia Rai e o seu trabalho intitulado Performance Musical e Suas Interfaces. Então, como eu disse, a metodologia da minha pesquisa ela está baseada em uma observação, né, e entrevistas, né. Dentro disso, eu tenho utilizado como referência metodológica o trabalho do Robert Ing, que é estudo de caso, né, planejamento e métodos do autor e métodos. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a performance musical, sobre alguns conceitos que eu tenho utilizado na minha pesquisa. Então, a performance musical é a ação presente e imediata do intérprete na enunciação de uma obra, seja em concerto, recital ou banca. A pesquisa busca abordar conceitos de performance musical contemporâneos, também relacionados com os países dos objetos de estudo. É interessante que a Sonia Rai apresenta que, nesse sentido, existem duas possibilidades preliminares de tratar a performance musical como objeto de pesquisa. A primeira, um olhar generalizado sobre o processo, né? E a segunda, um olhar sobre uma etapa, sobre um momento específico dentro desse processo. Porque são dois pontos que eu pretendo atingir na minha pesquisa, né? Eu pretendo falar de uma forma geral sobre a gravação dos álbuns que eu citei anteriormente e falar de forma mais específica daquelas duas obras que eu citei. Também, seguindo a Sonia Rai, ela apresenta alguns elementos, né, que fazem parte da performance musical no sentido de construção da performance musical, que são a preparação, que seriam técnicas de ensaio e de estudo, preparo físico, preparo psicológico, enfim. A realização, né, e a avaliação. Esses são alguns pontos que ela considera como os principais elementos da performance musical. Então, minha pesquisa ela discorre sobre alguns conceitos de performance musical. Eu também apresento performance musical no século XXI e performance musical em conjunto. Esses são os três tópicos que tem como alicerce a minha pesquisa, né? Então, eu falo que o século XX trouxe transformações que tiveram impacto direto sobre as práticas da performance musical. A música de câmara se tornou um veículo para a exploração de novas ideias. Então, a pesquisa propõe tratar sobre a performance musical no repertório contemporâneo, especificamente nesse território, levando em conta o discurso de conjunto, suas práticas, processos e performances, né? E, como eu disse anteriormente, também eu pretendo falar sobre a performance musical em conjunto, que ela envolve a interação social e musical entre um grupo de intérpretes, em que sua prática, habilidades de comunicação e interação interpessoais emergem, em que esses processos criativos e colaborativos podem ser considerados uma das principais propriedades da performance. E quando eu falo desse termo específico, performance musical em ensemble, eu estou utilizando principalmente a Elaine Goodman e o Peter Keller, né? Além de também confrontar com algumas teorias do Nicholas Cook. Então, quando eu estou falando de grupos, de conjuntos, eu posso também utilizar o termo ensemble, eu estou considerando que esses grupos, que esses conjuntos, eles são uma unidade, ou seja, eles funcionam como um organismo só, né? E eu quero entender como é que eles se interagem entre si para construir uma performance dentro de uma obra que eu posso dizer que tem desafios complexos em notação, timbre, nesses sentidos, né, dessas complexidades que a música contemporânea apresenta. Então, a Elaine Goodman apresenta seu trabalho
esses aspectos são fundamentais para a performance em conjunto, esses 4 aspectos, né? Que seria a coordenação, a comunicação, os fatores sociais e os papéis individuais. Então, por exemplo, eu penso nesses fatores sociais e eu confronto com o Nicholas Cook no trabalho Make Music Together, que ele utiliza um termo que eu traduzindo seria a sintonia empática, né? Que é um ponto fundamental para uma performance em conjunto acontecer, a relação entre os intérpretes do conjunto. Né? Tem que existir uma certa empatia. E eu pego como é que isso funciona nesses 3 grupos que eu selecionei. Então, por exemplo, a Abstrai, ele é um grupo formado por professores, muitos professores são docentes de universidades, mas que têm uma relação, digamos assim, que são amigos, né? O grupo mexicano, como é um grupo governamental, ele é um grupo que a cada 2 anos tem um concurso para ingressar, só que ele funciona também com alguns intérpretes residentes, né? O grupo de música contemporânea de Lisboa, todos os intérpretes são selecionados, então há bastante tempo também tocando junto. Então eu também busco entender isso. Fora isso, eu também utilizo o autor Peter Keller, que trata sobre os mecanismos psicológicos para que uma performance musical em ensemble ocorra. Que ele fala desses 3 pontos, do comportamento, quais são os mecanismos e as restrições. Então ele fala das sugestões auditivas que ocorrem, né, que é a intensidade, entonação, articulação, esses desvios de tempo horizontal e vertical, ele está falando no sentido de entrada mesmo, uma entrada melódica, uma entrada harmônica, as pistas visuais, né, que seria a movimentação dos intérpretes, né, e alguns movimentos auxiliares, a movimentação do regente. E ele apresenta que existem 2 classes, né, para falar sobre esses mecanismos psicológicos, né, que existe uma preparação offline que acontece antes da performance, né, que é uma preparação que é individual, que depois ela é compartilhada, e também tem quando acontece a coisa online, né, que é um ponto mais específico da cognição. O ponto que eu preciso citar é que meu trabalho não se fundamenta em cognição, mas eu utilizo essa referência para confrontar, né, com a parte prática da minha pesquisa. Fora isso, ele também fala das estratégias regulares, né, da performance em conjunto, e de alguns domínios gerais. Ele também chega a citar a personalidade, a empatia, enfim, esses pontos. Falando de modo mais direto, eu pretendo relatar sobre a organização, a instrumentação, a pesquisa de repertório, técnicas de ensaio, escolhas de programa e abordagem de performance. A minha pesquisa está no estágio atual de coleta de dados, em que eu estou em contato direto com o grupo mexicano, né, que é o Cepra Music Ensemble. Já realizei a entrevista com o diretor, que é o José Luiz Castilhos, que eu esqueci de citar. O diretor do Abstrai Ensemble é o Dr. Pedro Tencourt, e o diretor do grupo de música contemporânea de Lisboa é o José Sá. Então eu pretendo entender como é que funciona, né, esses pontos dentro desses grupos, né, e ver como é que isso se dá dentro nesses diferentes territórios, nessas diferentes realidades, como é que esses grupos mantêm as suas atividades, né, tentando fomentar a música contemporânea, e quais são as dificuldades que eles enfrentam nesse sentido. Então, além disso, a minha pesquisa também ela tem a ideia de apresentar reflexões minhas, como intérprete, como performer, em um grupo que eu atuo, só que são pontos bem complexos de se dizer, porque atualmente a gente está passando por um momento em que a gente está em distanciamento social, então é difícil pensar em dinâmicas, digamos assim, online, né, para fazer uma música em conjunto. Bem, eu acho que agora eu encerro a minha apresentação, mostrando algumas das referências que eu utilizo. E eu abro para questões. Obrigado. Obrigado. Vamos aqui, vou ao chat, aguardando aí alguma... Vou tirar a apresentação, viu? Pode tirar? Desativar a apresentação. Claro. Isso, obrigado. Então, convido aos presentes para... agora que apitou, então vocês estão ótimos com o tempo. Fernando, eu queria te perguntar, assim, uma pergunta inicial para a gente começar.
Sobre a questão mesmo metodológica das entrevistas, como é que você está produzindo essas entrevistas? É uma realidade que eu vivo, a minha abordagem é etnográfica, né, a partir de um outro viés, mas o desafio é o mesmo. E considerando que você tem 3 discos, né, 3 produções fonográficas, 3 grupos, 3 países, queria saber se você construiu algum tipo de questionário, se foi enfim, como é que você conduziu, quais foram as entrevistas feitas até agora, se você podia falar um pouco desse processo, se você, por exemplo, fez um questionário mais estruturado, com perguntas que se repetem para poder comparar. Enfim, é claro que não podemos imaginar que as entrevistas, né, que esse controle da entrevista seja, enfim, o caminho único, porque muitas vezes surge na conversa, né, um assunto inesperado que pode ser uma chave para a sua pesquisa, né, óbvio. Mas, por outro lado, às vezes é interessante também ter um certo controle, enfim, dependendo da abordagem. Na verdade, é isso. É uma pergunta que eu queria te fazer sobre como você pensa isso, enfim, se isso que eu falei dialoga Sim, com o que você está propondo ou não, se você tem uma outra visão, uma outra reflexão sobre esse método. sim. Uma ótima pergunta. Neste momento eu estou nesse processo de entrevista com os diretores artísticos dos grupos, né? Então, como eu disse, eu entrevistei o José Luiz Castilhos e eu pensei em uma entrevista semi-estruturada, porque durante a conversa pode emergir novos assuntos que podem, né? Só que nesse sentido eu penso em algumas tipos de entrevista. Por exemplo, a entrevista com o diretor de artístico é pensando numa dinâmica, né? A entrevista com os compositores é uma outra dinâmica. Eu quero ver como é que o compositor enxerga o grupo, se ele pensa compondo para o grupo, para os intérpretes do grupo. E a entrevista com os performers, com os intérpretes, né, num sentido mais, digamos assim, mais técnico-musical, né, que eu quero saber que eles coloquem os aspectos musicais que eles foram enfrentando ao decorrer da obra, né, ao decorrer da interpretação da obra. Então, a primeira entrevista que eu realizei com o José foi muito interessante porque eu levei 10 questões e quando eu vi a gente estava num outro lugar, assim, estava num outro lugar que foi muito interessante, foi muito bom e que também para mim foi tudo bem, assim, né? Porque ele como diretor artístico, assim, ele vai passar uma visão mais geral do grupo, né? Não, é uma visão mais geral, porque eu quero ouvir as diferentes pessoas que integram, né, esse organismo, essa unidade. E então o compositor vai ser um tanto mais geral, mas também vai entrar numa certa especificidade. Os performances vão ser uma coisa mais específica mesmo, entendeu? Não sei se eu respondi a sua questão. Não, respondeu sim, obrigado. É interessante porque uma questão que emerge numa entrevista, inclusive você pode levar para o próximo entrevistado, né? Se os seus entrevistados têm disponibilidade, às vezes voltar você acaba se tornando intermediário, o mediador de um debate, né? É uma sugestão que eu te faço, tendo tempo, claro que isso depende do tempo. Outra questão também que eu tenho, enfim, acho que todos nós estamos vivendo um momento. Pessoal, vocês me perdoem pelo barulho, eu não sei se está um som de obra aí pesado. Estou com essa situação aqui. A questão da gravação, a propósito do ruído, né? Como é que está sendo para você isso em relação, nesse momento, de um lado? Na verdade, eu vou ao ponto, vocês me desculpem aqui que o barulho está me tirando um pouco a concentração. Como é que para você funciona essas tecnologias digitais hoje? O que você tem? Como você avalia o uso dessas tecnologias tanto para a produção dessas entrevistas como também para a análise dessas performances? Me parece que você está mais focado numa gravação sonora, né? Mas se você puder falar mais um pouco. E tem uma pergunta do Pedro. O Pedro Acho que o Jonas caiu. Ou eu caí. Bem,
Cortou, né? Cortou. Mas eu acho que eu entendi essa pergunta. Como é que eu entendo que esse momento, né, nessa era digital está potencializando a minha pesquisa, está ajudando? Foi essa a questão? Desculpa. Enfim, saber de você como você avalia essas ferramentas digitais que cada vez mais à mão, né, com o próprio celular, enfim, todas essas ferramentas de interação online, em que medida que isso te ajuda nesse momento? Sim, ótima questão. É interessante porque nesse momento assim que eu falo que eu tenho como objeto de estudo grupos de diferentes países, né, é muito fundamental que eu tenha, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar 2 horas com o José online, de modo online. Estou marcando em Portugal de modo online também. O grupo de música mexicana, né, o Cepro Music, ele teve no Brasil em 2019, ele se apresentou na Bienal de Música Contemporânea, né? Então foi ali que surgiu um primeiro contato. Então é muito bom, essas tecnologias elas têm potencializado muito a minha pesquisa de ter contato com as pessoas. Só que agora um ponto que prejudicou um certo ponto a minha pesquisa é que a ideia era ter a prática, né? Observar a prática, uma observação livre da prática, dos ensaios, por exemplo, do Abstrai. Eu não tinha o objetivo obviamente, de observar todos os grupos presencialmente. Mas esse ponto, assim, de não poder, né, ver a prática, assim, né, tem sido bem difícil, assim. Mas é um ponto positivo e um ponto negativo, sabe? Então, é isso. Sobre a pergunta do Pedro, se eu vou repetir as perguntas para os 3 diretores artísticos e as mesmas perguntas para os 6 compositores, não e sim. Sim, não e sim. Para os diretores artísticos, eu penso numa dinâmica de perguntas que, obviamente, contemplem as suas realidades, né? Então, por exemplo, o mexicano, eu pensei em perguntas que contemplassem as realidades social e cultural da cidade do México, que pode chegar até mim, né, do que eu tenho conhecimento. Pensando no Abstrai, eu tenho um pensamento de questões para o diretor artístico também, que não são as mesmas, mas também que se relacionam com a do México. E de Portugal, eu penso em outras questões, porque talvez Portugal o grupo de Portugal é um grupo mais antigo, ele existe há mais tempo, tem uma produção um tanto maior. E para os compositores, não. Cada compositor vai ser questões diferentes, né? Porque são criações de obras musicais diferentes e eu tenho que realmente entender qual foi o pensamento quando o compositor criou aquela obra, se existiu um processo de colaboração com o grupo, se foi uma obra que ele dedicou para o grupo. Enfim, por exemplo, as obras que eu selecionei do grupo Música Mexicana, que está no álbum, é chamado de Jovem Criação Mexicana, porque foi um concurso para jovens compositores mexicanos, de até 22 anos, se eu não me engano. Então, eles foram selecionados, foram contemplados e passaram toda a gravação em conjunto com o grupo, participando dos ensaios, né? Então, são questões diferentes para cada um dos compositores. Fernando, uma questão da Gislene Natera, que vai falar nessa sessão também, e que tem a ver um pouco com isso. Você irá vê-los como 3 estudos de caso, referindo-se às gravações, ou irá compará-los ou complementar as ideias de um para o outro, visto que você também pretende falar sobre a sua performance? Ótima questão, Gisele. Sim, eu pretendo fazer uma comparação, mas não em termos de comparação, né, de qualidade, mas uma comparação para ver como é que se dão as realidades, né, nesses diferentes países, né, nesse exercer da difusão da música contemporânea. E eu pretendo, na verdade, ver quais são as relações e não relações, se elas existem ou não, né, e para entender como é que esse processo emerge. É importante falar que eu estou querendo, a minha pesquisa está focada no processo, né, não no resultado final. Quero entender como é que cada grupo lida com o processo, qual é a concepção, o que eles pensam, né? Então, eu pretendo confrontar um grupo com o outro, sim. Bom, uma outra pergunta que aí talvez, não sei se converge muito com o seu foco, mas se você pretende... peraí, olha, gente, temos aqui uma pergunta, então deixo a minha para o final, se der tempo. Bruno Bechá Robert pergunta: você não vê a possibilidade de utilização de plataformas digitais de interação musical como o BandLab ou Soundtrap?
entendi. Não conheço essas plataformas digitais, mas se a questão for no sentido de interação entre os intérpretes, que eles podem utilizar essas plataformas para ensaiar, assim, eu acho que é possível, né? Falar em termos atuais, o grupo, por exemplo, de mexicano, ele não teve quarentena, né? Como é um grupo, digamos, governamental, ele teve que produzir durante a pandemia, então eles estão indo ensaiar nesse sentido. O Abstrai está pensando em dinâmicas mais online, né? Eles estão tomando muito cuidado em relação à quarentena, como todos nós, né? Então eles estão pensando em lives, em formatos mais digitais. E o grupo de música contemporânea de Lisboa, ele está num momento que ele estava super empolgado que ia retomar as atividades, só que a pandemia aumentou muito, né? A Covid aumentou muito em Portugal, então eles romperam as atividades de novo. Então eles estão nesse processo, né, de retomada de atividades. Mas eu não conheço o BandLab ou Soundtrap e não sei se eu respondi a pergunta dele, assim, sobre o sentido das plataformas digitais. Bom, vamos ver mais questões. Algo que me chamou a atenção também aí como interessado enfim, como alguém que trabalha com antropologia e etnomusicologia, é a relação possível entre as fases da performance, como você descreveu, e todo tipo de ritual. Isso me chamou muita atenção. E aí, pensando nesses rituais que têm avaliação, né, muitas vezes pensando assim em grupos coletivos que desempenham esses rituais, e a gente pode pensar na produção musical, na performance como um ritual também, né? É muito interessante esse momento da avaliação, como um momento, inclusive, de, quando é coletivo, de conflito, né, enfim, de tensão, de desentendimento. É claro que na própria realização também, é curioso, né? Músicos que têm uma prática semelhante àquela que estão presenciando numa performance percebem, às vezes, certos gestos, né, de desagravo, enfim. Você pensa isso aparece na sua pesquisa? Você tem como alcançar isso, por exemplo, buscando diferentes perspectivas sobre a mesma experiência, entrevistando as pessoas? Já encontrou algum tipo vamos dizer, eu acho que conflito talvez seja exagerado, mas algum tipo de divergência de narrativas, de descrições? Isso é interessante para você? Não sei, enfim. Sim, É um tema que me interessa muito. é uma ótima questão. Se surge para você, porque, só concluindo, muitas vezes o discurso vem muito coerente, né? E não a antropologia, a sociologia geralmente valorizam essa dimensão conflitiva, né? Sim. Eu vou responder essa pergunta com base na minha experiência, uma experiência recente. Eu acabo de realizar uma gravação de um projeto pela Lei Aldir Blanc, foi um projeto intitulado Novo Vento Noroeste, Gilberto Mendes Hoje, que foi tocada obras do Gilberto Mendes, né, uma obra para sax e piano, era um duo, sax e piano, e outras duas obras em homenagem ao Gilberto. Inclusive, é importante citar que no colóquio vai ter algumas apresentações sobre obras do Gilberto Mendes, do José Carvalho, do Marco Túlio, né, que vai ser amanhã, às 15 horas. Então, vai ser muito interessante. Então, durante o processo da construção da performance desse projeto, tiveram vários pontos com a Ana, que era um duo de saxofone e piano, certamente o compositor, que participou de todos os ensaios, vários pontos conflitantes em pensamentos mesmo de dinâmicas de ensaio, sabe? Em eu pensar que a gente tinha que solfejar, a gente não, acho que a gente tinha que pensar fora do instrumento antes, e ela querer... A Ana eu sou apaixonado pela Ana, sou um grande fã, mas ela pensar numa dinâmica mais direta, assim, mais no instrumento, né? Ou ao contrário. Na verdade, ela pensava mais em fora do instrumento, eu pensava mais no instrumento. Acho que era esse o pensamento. Então, dentro da minha pesquisa, eu não pensei, confesso que eu não pensei nesses pontos de conflitos e tensões que realmente emergem, né, nessas relações interpessoais, mas vou pensar, vou te dizer, posso te responder assim? Eu vou ficar reverberando essa questão. Claro, é uma questão que pode
fica na cabeça, né? E talvez não surja também, isso depende muito do caminho da pesquisa. Sim. Mas muito, muito legal, Fernando. Eu te agradeço, o tempo já, Sim. né, já temos que passar para a próxima